Então, pessoal, nosso grupo foi responsável pelo tema de processo grupal, que foi um texto produzido pela Silvia Lane em um dos debates que ela fazia com seus alunos. Espero que a gente consiga passar o texto de uma forma dinâmica para vocês, que vocês consigam entender bem. Qualquer dúvida, pergunte no final da nossa apresentação. Boa apresentação para vocês. Muito bem, pessoal, vamos falar da biografia de Silvia Lane. O nome completo dela é Silvia Tatiana Maurer Lane, nascida 3 de fevereiro de 1933. Ela se formou em filosofia na Universidade de São Paulo em 1956, começando a trajetória no campo da pesquisa da psicologia social. Trabalhou na PUC por mais de 40 anos. Ela foi professora e diretora do curso de psicologia. Então, a Silvia buscava que seus alunos tivessem uma formação bem crítica e reflexiva a respeito da psicologia social. Ela também buscava sensibilizar esses alunos sobre a importância da vinculação da pesquisa junto à realidade brasileira, na época, no caso. Para Silvia não fazia sentido a ciência não levar em conta a realidade atual do país. Então, ela sempre buscava soluções para os problemas sociais vividos pela maioria da população. A Silvia Lane ela pesquisou a psicologia social a partir de uma perspectiva sócio-histórica de uma influência soviética, só que ela adaptou nessa realidade latino-americana. Ela foi e é referência na psicologia social e comunitária que se desenvolveu aqui no Brasil desde a década de 80. Ela morreu no dia 29 de abril de 2006, aos 73 anos, como vítima de câncer. Bem, esse texto então surgiu justamente porque a Silvia Lane ela fez uma pesquisa do que tinha de material até aquele momento sobre psicologia social, no sentido de grupos, né, como ocorriam os processos grupais. Então ela reuniu esses estudos e fez um estudo novo com pequenos grupos, certo? Por que ela fez isso? Justo porque ela viu que os sujeitos não poderiam mais ser vistos como alheio ao grupo que pertence, né? Como existe hoje em dia o pensamento de que o sujeito ele é separado do grupo, ele é individual, né? Então o objetivo dela foi realmente refletir sobre os processos grupais. A Silvia Lane, estudando a teoria do Kurt Lewin, ela vai trazer uma crítica a respeito da teoria que ele traz sobre os grupos. Segundo ela, o grupo é visto como ahistórico numa sociedade também ahistórica. A única historicidade levada em conta é a respeito da aprendizagem que se dá no meio desse grupo entre os indivíduos. Então, além nesse momento do texto, ela traz alguns autores. Esses autores trazem alguns tipos de grupos. O primeiro autor se chama René Lourou. Ele traz o tipo de grupo objeto. Esse grupo objeto diz que o poder se dá através das posições hierárquicas e esse grupo busca um objetivo em comum. Tomamos como exemplo uma empresa, em que o patrão, nesse caso, ocupa a maior posição hierárquica. Por isso, ele está como a pessoa que detém o maior poder dentro da empresa. O segundo autor ele se chama La Passada. Ele traz o grupo do terror, que é regido pela figura de poder, que é aquela que determina as obrigações e fica tentando a todo momento manter o status quo. Lembrando que status quo é os paradigmas que estão vigentes no momento, é aquilo que que as pessoas estão acostumadas a fazer. Contrapondo esse grupo de terror, irá surgir o grupo vivo. O que seria esse grupo vivo? Seria o grupo onde as relações de igualdade entre os membros se estabelecem e é movida também pela autogestão. Bem, então os próximos autores são Calderón e Degovia. que vem trazer o grupo operativo, que seria o quê? É um grupo que acontece relações entre duas ou mais pessoas e que eles possuem metas grupais e a cooperação entre os membros. Um bom exemplo seria produção, né? Fabricação, no caso. Então, a Silvia Lane, no texto, ela traz estágios pelos quais os grupos passam. O primeiro deles seria o grupo aglutinado. É um grupo que há um líder e o grupo necessita desse líder para tomar decisões e fazer qualquer tipo de processo. É um grupo de baixa produção, pois necessita inteiramente da voz de comando desse líder. Então, o segundo estágio seria o estágio do grupo possessivo, no qual teria um líder que ele coordena as funções exigindo a participação de todos. O terceiro estágio, então, seria um grupo coesivo, que tem um líder como coordenador
e o grupo tenta se proteger, ele se fecha para a entrada de outros integrantes. E como último estágio, denominado por Silva Lane, é o grupo independente. Ele vai ter, então, a liderança ela vai ser amplamente distribuída entre os membros, não vai ter a separação de poder e não vai ter, e a relação de dominação não será minimizada. A Silva Lane ela vai trazer algumas premissas básicas para se conhecer o grupo. A primeira delas seria verificar e conhecer a história desse grupo. Um exemplo, o grupo dos skinheads. Eles são neonazistas. Então, se você quiser conhecer esse grupo, você vai ter que conhecer a história da formação desse grupo. Vai ter que conhecer o nazismo, como ele se formou, para você poder entender como está se dando esse processo desse grupo agora. E a segunda seria analisar as mudanças ocorridas historicamente. E a partir disso, ela fala que a nomenclatura já não deve ser mais de ser de grupo, e sim de processo grupal. Porque o grupo ele não é estático, ele vai estar em constante mudança. Então, o caso seria chamar ele de processo grupal. Então, lembramos que o ser humano é um ser social. Por que se diz isso? Porque assim que ele nasce, ele já precisa do outro para sobreviver. Se ele não tiver o outro, ele morre porque ele não tem condições físicas para sobreviver. O ser humano não nasce pronto. É o único animal que não nasce pronto. Então ele precisa da mãe, ou do pai, ou dos dois, para que ele possa sobreviver. Eu diria até mais. Eu diria que o ser humano ele não é social a partir do momento que ele nasce. Ele já é social antes de nascer. A sua constituição embrionária e fetal. Na estágio fetal, no caso. Né? Isso porque ele precisa que a mãe se alimente para que ele sobreviva. Então ele precisa interagir com a mãe para sobreviver aí, já nesse momento, né? Então, a partir disso, no caso, então vai ter que surgir dois estágios de socialização. O que seria que a Silva Lane vai denominar de estágio primário e secundário. O primário seria a sua família. Então, logo quando você é bebê, você precisa necessariamente da sua família para você sobreviver. Sem isso, você morre. E o secundário seria, então, as normas sociais. A ideologia de grupo, a visão de mundo, né? O alinhamento social que incide sobre o sujeito para que ele possa se adaptar à realidade social que vive. Né? Então, isso seria chamado de um estágio secundário. Então, outro tópico que a Silva Lane traz é justamente a questão de que você pode analisar o indivíduo no processo grupal, mas você tem que considerar que ele é um homem alienado em graus e formas diferentes, né? Vai depender de pessoa a pessoa. Que ele se fundamenta nas ideologias que ele aprendeu, certo? Então, por exemplo, quando ele vê uma pessoa pela primeira vez, ele vai impregnar essa visão que ele tem dela segundo as suas vivências, as suas ideologias, o papel social que ocupa, tudo referente às vivências subjetivas que ele teve. Então, para se fazer essa análise e continuar fazendo essa análise, tem que considerar o que já foi dito, e mais, tem que considerar dois níveis operando sobre o sujeito. O primeiro nível é da vivência subjetiva, que é a ideologia dele, como que cada um vai se representar como um sujeito livre, né? Ou como ela traz no texto, um self-made man, que é o homem que se faz sozinho, né? Que é o cara que venceu na vida sozinho, ou que acha que o individualismo vai levar ele a grandes conquistas, né? Sendo que ele esquece que ele dependeu de várias pessoas e se relacionou com várias pessoas nesse processo. E tem um segundo ponto, que é a realidade objetiva. Lembrando, o primeiro é a vivência subjetiva, e o segundo é a realidade objetiva. O que seria a realidade objetiva do sujeito? Seriam os papéis sociais que ele conhece e representa, a questão do status quo que ele mantém, né? E a relação que ele tem de dominador-dominado. O que seria isso? Seria uma relação capitalista, no sentido de que existe uma pessoa que domina e aquela que é dominada, como acontece, por exemplo, em empresas, escolas, professor-aluno, ou empresas gerente e analista, Mãe e filho, o amigo que é isso e o amigo que é aquilo, o dominador e dominado, nesse sentido. Ainda analisando esse grupo,
é necessário entender qual foi o objetivo da criação desse grupo e conhecer a história da criação desse grupo. Além de conhecer a história do qual foi o objetivo da criação desse grupo, é necessário também verificar a história de cada indivíduo pertencente a esse grupo, porque cada indivíduo vai agir de forma diferente dentro desse grupo, segundo a sua história de vida. É necessário também dar importância ao estudo da realidade objetiva, por quê? Porque dentro desse nível pode surgir processos de oposição, negação, contradição e negação da negação. Bem, então, lembrando que os processos grupais, os grupos em transformação, tendem a manter o status quo, ou seja, eles tendem a permanecer no mesmo paradigma, como, por exemplo, a posição das carteiras nas escolas, ou como, por exemplo, a castidade, que, na verdade, ela surgiu por questões econômicas e financeiras, em que o pai da noiva teria que pagar uma quantia em dinheiro bem elevada ao genro, caso ela não fosse virgem. Só ressaltando que a cristalização dos papéis aliena o indivíduo. Então, quanto mais tempo ele passa exercendo um papel sem questionar esse papel, mais tempo vai passar ali nada. Por exemplo, seriam adultos que têm o comportamento infantil, ou o papel de criança, ou o papel de filho, cristalizado, e age assim até hoje. Então, a linha traz a questão de que é importante questionar os papéis, certo? Para que você tome consciência do papel que você tem historicamente. Né? Um exemplo que eu poderia dar seria uma profissão que havia antes, que se chamava inquisidor, né? Que era uma profissão como outra qualquer, como advogado ou médico, e ele era muito aclamado pelo povo, até que em determinado momento se questionou isso e se perguntou qual era a necessidade de uma pessoa torturar a outra até a morte. E essa profissão, hoje, espero que não exista mais, mas a gente não vê mais casos por aí. Também traz a possibilidade de você, numa empresa, por exemplo, fazer uma troca de papéis. Né? Então, se chama job. Então, você, por exemplo, você é analista de RH e você troca com uma pessoa que trabalha no setor comercial. E ela troca com você. Então, você faz uma troca de papéis dentro do ambiente organizacional para conhecer melhor os processos. No entanto, isso não é questionar o papel, certo? Isso é só trocar. Então, você sai de uma cápsula, de uma roupa, e entra em outra. Você não questiona a roupa que você está vestindo. Então, ela diz que isso não basta para que se possa se conscientizar historicamente sobre aquele papel. Ele vem dizer para a gente, então, que as teorias tradicionais veem que o ser humano ele nega a sua condição biológica. Como assim? Eles negam a condição biológica e tornam-se o seu papel. Por exemplo, um discurso que a gente ouve muito no dia a dia, ou pelo menos de pessoas que a gente conhece, é que a gente pergunta, ou alguém que a gente conhece, por exemplo, o que você é, o que você faz? Então eles não começam como, meu nome é tal, eu faço isso, e eles já falam, eu sou o gerente, eles já se apresentam como seu papel. Então, além, nesse ponto do texto, ela pontua o seguinte, que numa organização, uma escola ou numa empresa, em qualquer outro lugar que tenha grupos, né, a ideologia que se tem, em geral, das pessoas, é que quanto mais tempo uma das pessoas está na casa, ou quanto mais títulos ela tem, ou experiência, ou idade, quanto mais velha ela é, mais apta ela está para atuar como líder, quando isso é totalmente variável. Então, uma pessoa mais velha, ou uma pessoa que tem mais experiência em determinada função, ou mesmo a questão de tempo de casa, não está totalmente ligado com a questão de competência. A pessoa jovem também pode ser competente, uma pessoa que tem pouco tempo de casa pode exercer muito bem aquela função. Mas a ideologia que se tem é essa. Então, mesmo nas relações democráticas, a gente percebe, então, uma hierarquização da posição das pessoas. O que acontece, então? Nesse meio democrático, entende-se que todas as pessoas têm o mesmo grau de poder. Só que, entretanto, quando alguma dessas pessoas tem algum tipo de... elas brigam, ou tem algum desacordo e tem que se tomar algum tipo de decisão, a decisão é tomada
a partir da posição hierárquica dessas duas pessoas. Então a gente percebe que, mesmo em relações democráticas, não é tão democrático assim, se tratando de hierarquias. Então, ela conclui no texto que é importantíssimo que o grupo social leve o sujeito a se conscientizar do papel social que exerce e compreendê-lo historicamente. Né? Então, ela está citando um exemplo de um presidiário que questionou a situação dele atual, o papel que ele exercia ele preso, né? E ela cita que eles se deram conta de que o governo tinha certa responsabilidade sobre as condições de vida que eles estavam tendo naquele momento, né? Dele e de todos os membros do grupo. Também ressalta que geralmente os grupos vão tentar manter o status quo, lembrando que isso é uma questão de sobrevivência. Né? Se está dando certo assim, espero que continue. Vamos continuar assim. Né? Se está dando certo, vamos continuar assim. Então, correndo o risco de mudar e acabar perdendo alguma coisa. Existe essa questão da sobrevivência, então os grupos tentam manter esse status. E também ela ressalta o seguinte, que os grupos devem, em todo momento, que puderem, obviamente, né, se perguntar sobre si mesmos, né? Então, o que cada papel está fazendo, como chegar até ali, por que começar aquele grupo, né? E questionar os papéis individualmente também, tá? E questionar o funcionamento do processo grupal. Então, como é que está funcionando, se todos estão de acordo, todos estão conscientes do papel que estão exercendo. Então, ela pontuou bastante essa questão da conscientização histórica do papel que se exerce.